tudo bem com vocês, meus amores? Então, vamos para a nossa próxima aula? Vamos para a nossa segunda aula de didática. Vamos lá na página 3. Hoje nós vamos falar sobre a página 3, 4 e a página 5. Combinado, meus amores? Vamos lá? Então, nós vamos falar agora sobre Pestalozzi. Quem era ele? Pestalozzi atribuía... Tô lá na página 3, tá, turma? Vamos lá. Pestalozzi atribuía grande importância ao método intuitivo, levando aos alunos, turma, a desenvolver o senso de observação. Para ele, os alunos eles tinham que desenvolver, né, as observações do ambiente, fazer as análises de objetos e dos fenômenos da natureza e a capacidade da linguagem. Qual é a linguagem que temos que falar? Como temos que nos expressar nessa sociedade? Continuando, através da qual se expressa em palavras o resultado das observações, o que eu observei, o que eu analisei e qual foi o resultado que eu obtive através das minhas análises e observações. Continuando, nisto consistia a educação intelectual. Também atribuía importância fundamental à psicologia da criança, turma, com fonte do desenvolvimento de ensino. Ou seja, para Pestalozzi, né, o aluno primeiro ele tinha que observar, ele tinha que analisar, ele tinha que fazer as anotações aqui, ó, dentro da mentezinha dele, para poder aprender o todo. Combinado? Vamos lá, continuando. As ideias de Comênio, Rousseau, Pestalozzi influenciaram muitos outros pedagogos, turma. O mais importante deles, porém, foi Johann Friedrich Herder, o pedagogo alemão que teve muitos discípulos e que exerceu influência relevante na didática e na prática docente. Então, para eles, né, segundo a ideia deles, o professor ele tinha que observar para saber qual é, né, didaticamente, como ele ia colocar a melhor metodologia do ensino, aprendizagem para os seus alunos. Continuando. Foi e continua sendo, turma, inspirador da pedagogia conservadora. O que é isso? Conforme veremos, mas suas ideias precisam ser estudadas por causa da sua presença constante nas salas de aulas brasileiras, junto com uma formulação teórica dos fins da educação e da pedagogia como ciência. Desenvolveu, turma, uma análise do processo psicológico didático de aquisição de conhecimentos sob a direção do professor. Então, para eles,
né, a metodologia tradicional ou tecnicista, né, que estamos falando aqui. Para eles, o aluno aprende se estiver tendo a oportunidade de exercitar. Ou seja, turma, você, professor, tem que estimular o seu aluno. Na visão deles, o aluno, né? Porque o professor, ele é o detentor do saber perante os alunos. Ele que transmite os conhecimentos para que o seu aluno, né? O seu aluno venha reproduzir mais à frente, segundo eles. Então, para eles, vem falando o quê? Psicológico didático. Eu tenho que primeiro trabalhar o psicológico do meu aluno para com que ele construa didaticamente o conhecimento juntamente com o meu conhecimento transmitido para ele. Entenderam? Continuando. Segundo Heber, o fim da educação é a modalidade atingida através da instrução educativa. Educar, turma, o homem significa instruí-lo, foi o que eu estou falando para vocês. Você tem que instruir o conhecimento do seu aluno para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio. Se o seu aluno, né, segundo Heber, segundo ele, o seu aluno, ele tem que ser orientado por você para ele adquirir maturidade e autonomia para colocar os conhecimentos adquiridos em prática. Continuando. A principal tarefa da instrução é introduzir ideias corretas na mente dos alunos. Segundo ele, se você, lembra que eu sempre falo isso para vocês, professores da educação infantil, o seu aluno, deixa eu marcar aqui para não me perder, o seu aluno da educação infantil é o começo da base do desenvolvimento acadêmico. Se você ensinar errado, o seu aluno, ele vai continuar construindo o conhecimento errado. Aí vai passar para primeiro ano, para o segundo e assim vai, com aquele pensamento que a tia lá da educação infantil ensinou para ele de modo errado. Então, nós professores temos que ter, turma, temos que prestar, atenção no que ensinamos para as nossas crianças e como ensinamos e como falamos para eles, porque eles vão reproduzir verdadeiramente o que ensinamos, tá? Continuando. Perdão. O professor é um arquiteto da mente, ou seja, arquiteto da mente, o professor, ele que ensina o conhecimento para os alunos. Ele deve trazer à atenção dos alunos aquelas ideias que desejam e que dominem as suas mentes. Controlando os interesses dos alunos, o professor vai construindo uma massa de ideias na mente e que, por sua vez, vão favorecer a assimilação de novas ideias. O método de ensino consiste em provocar a acumulação de ideias na mente da criança. Opa, eu amei essa frase. Amei. O método de ensino consiste em provocar a acumulação de ideias na mente da criança. É o que eu sempre venho repetindo para vocês. Se você ensinar o seu aluno errado, ele vai continuar a vida acadêmica aprendendo o errado.
O seu aluno, ele tem uma bagagem de vida, tá? Mas ele já tem o seu próprio pensamento, mas ele não está sendo orientado. Ele não sabe aonde aplicar esse conhecimento, como aplicar. Então, para Heber, ele vem o quê? Ele vem trazendo, né, arquitetando, né, ou seja, construindo o conhecimento adquirido por ele mesmo, somando com o conhecimento orientado por você, professor. Vocês estão vendo aqui como é relevante, como é fundamental o professor na vida de uma criança. A orientação acadêmica depende de vocês, meus amores. Tá bom? Vamos lá, continuando. O sistema pedagógico de Heber e os seus seguidores chamados Herbart, Anos, trouxeram esclarecimento válido para a organização da prática docente, como, por exemplo, organização. Cada professor é um professor. Cada um tem a sua maneira de aplicar. Eu já sou aquela professora ligada no 820, que brinco com vocês, que chamo a atenção de vocês para adquirir o conhecimento, para adquirir o conhecimento. Só que eu venho aqui e venho conversando com vocês. É difícil muitas das vezes em vídeo, em aulas online, sim, mas eu tento ser eu, professora Sara, didaticamente falando, de sala de aula. Se vocês me pararem na rua ou na instituição, né, numa cursação, vocês mesmos vão falar, aquela dali é a professora Sara. Vocês, professores, têm que, o quê? Construir a marca de vocês. Eu chamo de vocês, meus amores, porque são vários alunos que eu dou aula. Então, muitas das vezes, gravar o nome, né? Eu sou muito de fotocopiar o rosto dos meus alunos, para eu chamar de meu amor, meus amores, né? Então, cada professor tem a sua marca. Cada professor deixa a sementinha do conhecimento educacional plantada para o quê? Colher um lindo jardim. Então, você em didática está aprendendo que cada professor tem a sua didática, tem a sua maneira de abordar, tem a sua maneira de transmitir o conhecimento para vocês, alunos. Continuando, meus amores. Por exemplo, a necessidade de estruturação, ordenação do processo do ensino, a existência de compreensão dos assuntos estudados e não simplesmente a memorização. Memorização, turma. Se você decorou, você não vai colocar para frente. Agora, se você entendeu o conhecimento adquirido, você vai gravar aqui dentro. Quando você lê, eu aprendi isso em algum lugar. Seu aluno também não é diferente. Se vocês fizerem com eles essa didática do conhecimento adquirido, né, da aprendizagem mesmo em si, o seu aluno ele vai levar o conhecimento adquirido junto com você para o resto da vida. Vai ficar guardado aqui dentro na sua mente. O significado educativo da disciplina na formação do caráter. Vocês estão o quê? Transmitindo conhecimento
e moldando o caráter dos seus alunos, tá bom? Continuando. Entretanto, o ensino é entendido como repasse de ideias do professor para a cabeça do aluno. Os alunos devem compreender, olha aí, que eu já falei para vocês anteriormente, o que o professor transmite, devem compreender o que o professor transmite, mas apenas com a finalidade de reproduzir a matéria transmitida. Reproduzir, imitar, repetir a matéria. Opa, eu aprendi, eu vou ajudar o meu amigo que não sabe. E aí isso é o que? Estimulando os seus alunos essa compreensão. Com isso, a aprendizagem, estou indo lá para a página 4, se torna mecânica, automática, associativa e não mobilizando a atividade mental. O seu aluno, ele tá ali, né? Então, ele tá de uma maneira só reproduzindo o que você tá ensinando. Ele tá reproduzindo. Então, isso vem com se torna uma aprendizagem mecânica, tá bom? Continuando. A reflexão e o pensamento independente e criativo dos alunos. As ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbert, além de muitos outros que não podemos mencionar, formaram as bases do pensamento pedagógico europeu, difundindo-se depois de todo o mundo, demarcando as concepções pedagógicas que hoje, turma, são conhecidas como pedagogia tradicional e pedagogia renovada. Vamos aprender um pouquinho o que significa cada uma. Pedagogia tradicional. O que significa isso? Em suas várias correntes, caracteriza as concepções de educação onde prepondera a ação de agentes externos na formação do aluno e o conhecimento primado do objeto de conhecimento. A transmissão do saber constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade. E uma concepção de ensino como impressão de imagens propriadas, ora pela palavra do professor e pela observação sensorial. Ou seja, pedagogia tradicional, ela vê o professor, né, como autoridade máxima dentro da sala de aula, máxima de conhecimentos. Valoriza mais o saber e o conteúdo desse professor. Então, a sua educação é mecânica, que só vai o quê? Reproduzindo. O professor tá ali, ele só vai abrindo a cabecinha do aluno e jogando tudo ali pro aluno e pronto, tá? Essa é a pedagogia tradicional. Já renovação, né? Leva o quê? Agrupa correntes que advogam a renovação escolar, apontando-se à pedagogia tradicional. Entre as características desse movimento, destaca-se a valorização da criança. Então, na pedagogia tradicional, o professor é o detetor do saber, tá?
Ele é a autoridade máxima em sala de aula. Ele não se importa com o conhecimento adquirido do seu aluno. Ele é a autoridade máxima e pronto. Já na renovada, não. Na renovada, só um minutinho, destaca-se a valorização da criança dotada de liberdade, iniciativa e dos interesses próprios. E por isso mesmo, sujeito da sua aprendizagem e agente do seu próprio desenvolvimento. Tratamento científico do processo educacional, ou seja, o conhecimento de bagagem que a sua criança tem, ele é compartilhado com o professor em sala de aula. Continuando, considerando as etapas sucessivas do desenvolvimento biológico e psicológico, respeitando a capacidade da criança e aptidões individuais, individualização, do ensino conforme o ritmo, próprio da aprendizagem. Ou seja, na renovada, a criança ela vem com a bagagem, mas o professor ele vai transmitindo o conhecimento, ensinando a criança, respeitando a sua bagagem, sim, seus limites, sim, e ela vai o quê? Desenvolvendo conforme a sua faixa etária, conforme os seus limites. Rejeição de modelo adulto em favor da atividade da liberdade de expressão da criança, ou seja, leva os interesses dos alunos a criar sua própria autonomia e na sua aprendizagem, ok? Continuando, turma, vamos lá. O movimento da renovação da educação, inspirado nas ideias de Rousseau, recebeu diversas denominações, como educação nova, escola nova, pedagogia ativa, escola de trabalho. Desenvolveu-se com tendências pedagógicas no início do século XX, embora, segundo ele, segundo Rousseau, nos séculos anteriores tenham exibido diversos filósofos e pedagogos que propugnavam a renovação da educação vigente, tais como Erasmo, Montaigne, a época do Renascimento, e já os citados por Comênio, no século XVII, Rousseau e Pestalozzi no século XVIII. A denominação pedagogia renovada se aplica tanto ao movimento, turma, da educação nova, propriamente dito, que incluiu a criação de escolas novas, a dimensão, da pedagogia ativa e dos métodos ativos, como também as outras correntes que adotam certos princípios da renovação educacional, mas sem vínculo, turma, direto com a escola nova. Citamos, por exemplo, a pedagogia científico-espiritual, desenvolvida por Dilthey, e seus seguidores, e a pedagogia ativista e espiritual, ou seja, ambas são católicas, tá bom, turma? Essas duas pedagogias desenvolvidas por ele e seus seguidores, ambas duas são católicas, Elas vão desenvolvendo de acordo com o sentimento da criança. Dentro do movimento escola novista, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma
de suas mais destacadas correntes: a pedagogia pragmática ou progressista, cujo principal representante é o Dewey. As ideias desse brilhante educador exerceram uma significativa influência no movimento, da Escola Nova na América Latina e particularmente aqui no Brasil. Com a liderança de Anísio Teixeira e outros educadores, formou-se no início da década de 30 o movimento dos pioneiros da Escola Nova, cuja foi a decisiva na formulação da política educacional, na legislação, na investigação acadêmica e na prática escolar. Então, segundo Anísio, na década de 30, que eles começaram a se preocupar mais com a prática escolar. O movimento Escola Novista no Brasil se desdobrou em várias correntes. Correntes que são essa, professora? Correntes, embora mais predominante tem sido a progressista. Cumpre destacar a corrente vitalista representada por Montessori. Olha Montessori aí. As teorias cognitivistas, as teorias fenomenolísticas, perdão, turma, cada nome, especialmente a teoria integralista, baseada na psicologia genética de Jean Piaget. Em certo sentido, turma, pode-se dizer também que o tecnicismo educacional representa a continuidade, segundo eles, a continuidade da corrente progressista, embora retemperado com as contribuições da teoria behaviorista e também a abordagem sistêmica, do ensino. Ou seja, segundo eles, nós preparamos os nossos alunos, com os conhecimentos para o mercado de trabalho, como ele tem que se comportar no mercado de trabalho, o porquê que ele tem que aprender a matemática, o exemplo, o porquê que ele tem que aprender a adição, multiplicação, divisão, porque para ele o que? Aplicar fora da escola, aplicar no mercado de trabalho, entenderam? Vamos lá. O estudo teórico da pedagogia no Brasil passa por um reviramento, principalmente a partir das investigações sobre questões educativas, turma, baseadas nas contribuições do materialismo histórico e dialético, tais como convergem para a formulação de uma teoria crítico-social da educação, em partida à prática crítica política pedagógica das tendências e das correntes da educação brasileira. Então, turma, aqui nós juntos, com essa teoria, com esse teórico da pedagogia no Brasil, esse reviramento, essa educação que tivemos. Tá bom, turminha?
Fica com Deus. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, ó. Beijo!